Olá, meus caros alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, agora referente à semana do dia 25 ao 29, de maio, e nós vamos, tratar nessa aula de hoje sobre os povos que viveram na região da Mesopotâmia, tá? Que é um dos primeiros lugares onde que vão surgir as primeiras civilizações. Juntamente, mais ou menos no mesmo período, no Egito, do que aconteceu no Egito, que a gente viu, nas aulas da última semana, e do reino de Cush. Então a gente vai ver algumas semelhanças, mesmo sendo regiões distantes, tá? Algumas semelhanças entre os povos que viveram na Mesopotâmia e os egípcios, tá? E algumas diferenças também. Então, à medida que a gente for passando, os slides aqui, eu for explicando cada ponto dessa aula, eu vou ressaltando essas semelhanças e diferenças, tá bom? Então vamos lá. A região da Mesopotâmia, ela é situada entre os rios Tigre e o rio Eufrates, tá? Então ela fica no meio desses dois rios. Então é uma região muito fértil, com terras muito férteis. Hoje em dia, a localidade da região da Mesopotâmia, que já não chama assim mais, já não tem esse nome mais, fica na região do Oriente Médio, tá? E abrange vários países, tá? Parte ali do Kuwait, do Iraque, um pedaço ali também da Síria, mas, vamos tratar na antiguidade. Então, esses dois rios aqui, eles vão ser, a fonte de sobrevivência dos primeiros povos que vão habitar essa região. Então, olha só, uma semelhança, com o Egito, Lá no Egito, as civilizações só se desenvolveram graças ao rio Nilo, porque tinha, as águas e as margens férteis ali do rio Nilo para propiciar a agricultura, correto? Então, aqui na Mesopotâmia, nós também vamos ter isso. Nós vamos ter margens, com terras férteis entre esses dois rios, tá? Que vão possibilitar, que esses povos pratiquem a agricultura e assim, se estabeleçam, se fixem, neste lugar, se tornando povos sedentários. Então, atualmente, a região da Mesopotâmia está lá no Oriente Médio, tá? Grande parte, da região da Mesopotâmia hoje corresponde ao país Iraque, tá? Por isso que quando, teve algumas guerras, em 2003 lá no Iraque, que derrubou o ditador Saddam Hussein, e vários outros conflitos que tem naquela região ali, do Oriente Médio, é muito preocupante para a história, porque lá nós temos diversos patrimônios, da humanidade, diversas construções que correspondem aí a 10 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, assim, patrimônios que são importantíssimos para a gente compreender nossa história. E quando solta ali uma bomba, um míssil, esses conflitos correm o risco de destruir esse patrimônio e não há nada que a gente possa fazer para reconstruir novamente. Aquela história ali vai ficar registrada apenas em vídeos e fotos. Tá? Por isso que é muito preocupante, além, do conflito, das perdas humanas, é preocupante do ponto de vista histórico também, esses conflitos que acontecem ali. Bom, então só repetindo, Mesopotâmia significa terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Bom, a região aqui da Mesopotâmia, juntamente com um pedaço, do Egito, nós chamamos de crescente fértil. Observem essa imagem aqui, parece uma lua crescente, tá? Porque nessa região aqui do Oriente Médio, pegando, de uma pontinha no Egito, passando aqui por Israel, e até a ponta onde que os rios Tigre e Eufrates se desaguam, tá? É uma região com vários rios, tá? Então esses rios eles possibilitam essas terras férteis aí para a agricultura, tá? Então aqui
Em Israel nós temos o Rio Jordão, né, aquele rio onde que Jesus foi batizado. No Egito nós temos o Rio Nilo. Aqui na Mesopotâmia nós temos o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Tá? Então são rios, né, bem abundantes que tornam essas terras aí, né, férteis para a agricultura. Por isso chamado de crescente fértil. Bom, então já falei com vocês que Mesopotâmia significa terra entre rios, né? É um nome grego, tá? Situada aqui na região ocidental, né, da Ásia Ocidental, no Oriente Médio, e passou a ser ocupada aí há cerca de 8.500 anos, né, antes de Cristo. Tá? Os primeiros povos a se fixarem nessa região e a formarem civilizações vão ser os sumérios, tá? Que nós vamos falar um pouquinho deles, né, logo à frente. Tá? Então, esses agrupamentos, né, os primeiros agrupamentos humanos que vão se fixar às margens aí do rio Tigre e Eufrates, vão aproveitar das enchentes desses rios, né, que vão tornar as margens desses rios férteis, né, para praticar a agricultura. Só que veja bem, né, assim como no Egito, que acontecia essas cheias desses dois rios, os homens eles tinham que desenvolver alguma técnica para controlar essas cheias, porque senão, quando, né, chegasse o período aí das cheias, iria, né, destruir toda a plantação que eles tinham, né, feito às margens desses rios, e também se tivessem construído casas, enfim, iria destruir tudo. Então, eles tinham que saber aproveitar essas cheias, tá? Mas, ao mesmo tempo, controlar elas para que não destruísse aquilo que eles tinham construído. Então, eles vão, né, desenvolver um sistema ali de barragens, tá? Assim como lá no Egito, vão construir diques, que vão, como se fossem barragens artificiais, né? Que eles vão construir para aproveitar melhor essa água, né? Dos rios e, né, impedir que essa água atingisse tudo aquilo que eles tinham construído. Tá? Então, eles vão construir barragens e vão desenvolver canais de irrigação. Tá? Da mesma forma que eu tinha já explicado lá na aula sobre o Egito. Tá? Os canais de irrigação vão ser valas, né, construídas ali, né, puxando a água dos rios e levando essa água a lugares mais distantes, ampliando assim, né, as terras cultiváveis desses povos. Então, quanto mais alimento eles conseguem produzir, mais alimento vai ter para, né, sustentar uma sociedade crescente, né? Então, mais pessoas vão poder, né, morar naquela região ali, porque vai ter alimento para todas elas, e aquele alimento que sobrar vai poder ser comercializado com outros povos a troca de produtos que eles não possuíam. Tá? Então, aqui nós temos neste mapa aqui representando as principais cidades, tá? Que surgiram ao longo aí, né, do Rio Tigre e Eufrates. Tá? Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Assur, Ninive, tá bom? Então, só uma ilustração, né, de algumas dessas principais cidades aí. Bom, como que era a economia, né, desses povos aí? Primeiro, era a economia baseada principalmente, né, na agricultura e na criação de animais. Que, como a gente estudou lá no período neolítico, né, foi o que possibilitou os homens se fixarem em um único local, né? A criação de animais e a prática da agricultura, ok? Então, esse daqui é o principal, né, a principal forma de sustentação da economia, né, desses povos aí da antiguidade. Tá? Os principais produtos que eles, né, cultivavam eram o trigo e a cevada, né, do qual eles produziam, né, pães, produziam ali sopas, enfim, vários outros alimentos. Tá? Os animais eram o boi e a ovelha, né, os principais, mas, né, depois foram introduzidos ali, né, os cavalos por outros povos, os porcos, mas inicialmente
os bois e as ovelhas, tá? As cabras, ovelhas. Bom, aquilo que eles não produziam, não tinha ali, né, disponível para eles, eles comercializavam com outros povos. E muitas vezes eles iam a regiões bem distantes, né, comercializar, né, com esses povos aí. Que recursos são esses que eles comercializavam? Principalmente madeira, né, e minério, que era escasso, né, nessa região. Então, eles comercializavam principalmente com os egípcios, que a gente já viu onde que era, né, localizado, né, lá no nordeste da África. Então, era uma região muito distante, né, para vocês terem uma ideia do tanto que eles percorriam. E numa época onde que não tinha meio de transporte motorizado, eles faziam esse transporte por meio de carroças. Então, demorava, né, vários dias, né, meses até. E com os fenícios, tá? Os fenícios vai ser um outro povo que nós vamos estudar mais para frente, tá? Que está localizado ali na beirada, né, do Mar Mediterrâneo, tá? Onde hoje corresponde ao Líbano. E os fenícios, eles têm, né, tinha, né, na verdade, né, porque ao longo da exploração, né, dos séculos aí, foi diminuindo. Várias árvores, né, chamadas cedro, tá? E dessas árvores eles produziam embarcações, né? Construíam templos, construíam casas, né? E por ser muito abundante esse cedro na região aí da Fenícia, eles comercializavam também com vários outros povos que tinham essa escassez de madeira. Bom, os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos. Ou seja, por mais que um camponês cultivava uma terra, aquela terra não era dele, aquela terra pertencia ao Estado, né, ao governante e aos templos. Então, ele trabalhava naquelas terras, tá? Entregava essa produção para o Estado, que gerenciava a sua distribuição, e ele ficava com uma parte dessa produção, tá? Mas a terra não era dele, tá? Não, as pessoas ali não eram donas das terras. Bom, e a sociedade, né? Como que ela era, né, dividida? Como eu tinha dito aqui para vocês, o Estado possuía grande parte das propriedades, tá? O que não era do Estado era dos templos, que também tinha uma importância muito grande dentro das sociedades aí, né, de toda a antiguidade, tá? Porque os sacerdotes, eles tinham um grande prestígio frente à sociedade, porque eles que interpretavam os sinais divinos, né? Numa sociedade onde que a ciência era pouco desenvolvida, todas as explicações da natureza, da vida das pessoas, eram associadas aos deuses, às vontades, aos desejos dos deuses. Então, quem interpretava esses sinais eram os sacerdotes. Por isso que eles tinham também um grande prestígio aí, né, dentro das sociedades. Tanto das sociedades dos povos que viveram na Mesopotâmia, quanto de outras regiões aí de toda a antiguidade. Tá? Então, a produção era realizada por camponeses livres, né, ou escravos. Tá? Olha só, quem era escravo nessa época? Nos diversos, né, povos, tanto no Egito, né, quanto lá no Reino de Cush, outros povos que nós vamos estudar, mas aqui na Mesopotâmia, aqui, principalmente, né, que é o nosso foco, quem que eram os escravos? Havia duas formas principais, né, de se tornar um escravo dentro dessa sociedade. A primeira delas era a escravidão por dívidas. Então, se você não tivesse condições de pagar uma dívida que você contraiu, né, você se tornava escravo, né? Você se tornava escravo e exercia o seu trabalho ali até conseguir pagar a sua dívida. E a outra forma era como sendo prisioneiro de guerra. Nessa época tinha muitos conflitos, né, entre diversos povos, tá? Porque era uma região muito importante, né, para
a sobrevivência e o desenvolvimento, né, das civilizações, devido à sua riqueza ali, de terras férteis, principalmente. Então, vários povos que chegavam na região ali entravam em conflito uns com os outros. E uma forma, né, de você demonstrar que venceu ali era tornando aqueles perdedores, né, como escravos. Então, eles eram os prisioneiros de guerra e serviam como escravos. Tá? Então, nós tínhamos lá no topo da pirâmide social, que era uma sociedade estratificada, né? Tinham as pessoas com maiores privilégios, a com privilégios intermediários e aquelas com pouquíssimos privilégios ou nenhum privilégio, né? Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos, né, os militares, os chefes militares, né, os soldados comuns, né, não entravam aqui nessa pirâmide, mas nós tínhamos lá os generais, né, os grandes guerreiros, os sacerdotes, né, e o rei. O rei que era um intermediário entre os deuses, né, e os homens. Tá? Então, ele era considerado ali como se fosse um semideus. Tá? Acima, né, do rei só existia os deuses. Tá? Ele era como se fosse um enviado, né, divino ali na terra para governar, né, os homens. Por isso que nós chamamos também a forma de governo, né, exercida aqui na Mesopotâmia como uma forma de governo teocrática. Então, bem semelhante àquela desenvolvida lá no Egito. Né? Teo significa Deus, crático, poder. Então, poder divino. O rei exercia um poder divino. Nós tínhamos a camada intermediária, né, que eram os artesãos, os comerciantes livres, os agricultores livres, tá? Então, essa é a camada intermediária. Aqui entrava também os escribas, assim como lá no Egito, né? Que eram as pessoas que sabiam ler e escrever, né? Então responsáveis por registrar tudo aquilo que acontecia, né, dentro dos reinos. Nós tínhamos aqui também os soldados. Tá? E lá embaixo nós tínhamos os escravos, tá? Que eram de maioria prisioneiros de guerra, mas também tínhamos os que eram endividados. A religião, né, desses povos aí. Todas as religiões antes dos hebreus vão ser politeístas. Tá? Então, lá no reino de Cush, a gente viu que eles eram politeístas, que eles adotaram, né, os deuses dos egípcios. Lá no Egito, a gente viu que eles eram politeístas. Aqui na Mesopotâmia, né, todos os povos que nós vamos estudar aqui hoje são politeístas. E o que significa isso? Que eles acreditavam em vários deuses. Hoje em dia, nós, a maioria de nós, tá, temos uma religião, né, monoteísta, porque acreditamos em apenas um Deus. Né? Só existe um Deus, né, para o catolicismo, para, né, os evangélicos, para o islamismo, tá? Tudo isso, para essas religiões, só existe um Deus. Para esses povos, não, eles acreditavam em vários deuses. Tá? Tinha um Deus do amor, tinha um Deus da morte, tinha um Deus do comércio. Tá? E cada cidade tinha o seu próprio Deus particular, né, que era o protetor da cidade. E, né, como forma de honrar esses deuses, eles construíam, né, grandes templos para esses deuses aí, no qual eles, né, dedicavam orações, oferendas, né, para esses deuses aí. Tá? Esses templos, né, também serviam aí de biblioteca, de armazém de cereais, observatórios astronômicos. Tá? Então, não era apenas a função de ser como uma igreja, apenas uma função de oração, não. Tá? Tinha outras funções também, porque eram templos bem grandiosos mesmo. E como que era chamado esses templos? Tinha um nome específico, tá? Aqui na Mesopotâmia. Esses templos, eles eram chamados de zigurates, tá? Com Z, zigurates, tá? Que na Bíblia vai ser retratado um zigurate construído lá na Mesopotâmia
como sendo a Torre de Babel. Tá? A Torre de Babel, descrita lá na Bíblia, é um templo zigurate, tá? Construída lá pelos babilônicos. Aqui nós temos a representação de um demônio, tá? Que eles acreditavam também. Então, se tinha forças divinas do bem, tá? Tinha também forças, né, divinas do mal. Tá? Então, nós tínhamos ali os deuses, mas também nós tínhamos ali, né, do mal, né? A representação dos demônios. Bom, e a política? Dentre os povos, né, que dominaram aí a Mesopotâmia, a gente destaca esses 5 aqui, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os sumérios são os primeiros, tá? Que vão fixar ali. E é a partir deles que os outros povos que vão dominando a região, né, vão absorvendo a sua cultura, né, e trazendo novas características. Então, os povos que habitaram essa região da Mesopotâmia, tá, vão ser povos que vão ter culturas interligadas de um, né, sobre o outro. Então, os acádios que dominaram os sumérios vão absorver, por exemplo, o seu sistema de escrita, né, que é a escrita cuneiforme. Então, os acádios também vão utilizar a escrita, né, cuneiforme. Aí, os babilônicos que dominaram os acádios, né, já vão ter, né, outras características ali que os acadianos trouxeram com eles. E assim por diante. Então, todos os povos ali vão ter traços culturais, né, semelhantes uns com os outros. E ter, é claro, também as suas diferenças. Bom, mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, considerado aí, né, como um deus, um semideus ali, né, acima dos homens. Então, mesmo tendo povos diferentes, o rei ele continuava, né, os novos reis que iam surgindo ali com a dominação desses povos, continuava tendo esse poder supremo ali, né, esse poder divino sobre os outros povos. Bom, ainda falando de organização política, nós vamos ter o que nós vamos chamar de cidades-estados, tá? É aqui que surge o conceito de cidade-estado. Então, pausa aí o vídeo aí, pega um caderno se vocês não tá com ele aí, né, e uma caneta para anotar o que é uma cidade-estado. Pausou? Volta aí então. Cidade-estado são cidades independentes que possuem seu próprio território, né, sua própria demarcação territorial, seu próprio governo, tá? Então, cada cidade-estado tem o seu próprio rei, tá? Sua própria moeda, tá? Sua própria força militar, então tem o seu próprio exército, não depende do exército de outros povos ali, tá? E suas próprias leis. Então, em cada cidade, estado, tem suas próprias leis, tem sua própria forma de organizar, né? Então, são cidades independentes umas das outras. Veja bem a diferença. A cidade aí, né, de vocês, Ouro Branco, ela é uma cidade-estado? Não, né? Por quê? Ela tem que cumprir algumas leis do Estado de Minas Gerais, tá? E leis também federais, né, do Estado brasileiro. Então, ela tem até suas próprias leis, né, municipais, mas essas leis elas não podem ir contra as leis estaduais e nem as leis federais, tá? Então, ela não tem lei própria. Então, não é uma cidade-estado, não é uma cidade independente, tá? Ela não tem força militar própria, porque a polícia militar não é polícia militar de Ouro Branco, é polícia militar do estado de Minas Gerais. Assim como São Paulo tem a sua polícia militar, Rio de Janeiro, Brasília, né, o Distrito Federal. Enfim, cada estado tem sua própria força militar. Mas a cidade de Ouro Branco, assim como a cidade de Conselheiro Lafayette, não tem a sua própria força militar. Tá? Então, tem essas diferenças, né, com relação às cidades que nós conhecemos atualmente, com a dessas aí da antiguidade.
no qual elas não dependiam de outras, né, para funcionar. Então, anotaram aí cidades-estado, cidades independentes que possuem sua própria moeda, seu próprio governo, né, suas próprias leis, sua própria força militar e tem uma demarcação, né, territorial ali fixa. Então, olha lá, Ninive, Assur, Uruk, Nu, Nippur, Ur, né, todas elas são cidades-estados, né, independentes. Bom, então vamos falar aí um pouquinho dos sumérios. A primeira civilização, né, da Mesopotâmia são os sumérios, né, que vão fixar, vão construir cidades como Uruk, Lagash, Eridu, Nippur. Então, olha só, apesar dessas cidades terem sido, né, construídas por um mesmo povo, tá, elas eram independentes. Não devia obrigação a nenhuma. Então, Uruk tinha um rei, Lagash tinha outro rei, Eridu tinha outro rei. Tá? As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. É o que eu comentei com vocês, né, das cidades-estados. Não existia propriedade privada da terra, né, então tudo pertencia ali ao Estado e aos templos. O chefe político denominava-se patese. Tá? Não liga muito para esse termo aqui, não. Daqui está mais num título de curiosidade. Né? Vamos trabalhar com o termo rei. Tá? Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, a escrita cuneiforme. Tá? Então, guardem bastante esse nome, porque essa escrita ela é muito cobrada. Tá? E por que ela tem esse nome? Por conta que as suas letras, né, os seus símbolos ali, elas eram produzidas com um instrumento que tinha forma de cunha. Tá? Então, por isso que a escrita era cuneiforme. Tá? Parecia uma unhazinha ali. Tá? Ela é produzida numa tabuleta de argila, ainda fresca, né? E depois deles terem gravado essas imagens, esses símbolos aí, eles colocavam no forno para secar. Né? Então, ficava como se fosse um tijolo, né? Uma cerâmica ali, que dura, né, muito tempo. Por isso que nós temos em alguns museus, né, representações dessas tabuletas aí de escrita cuneiforme. E por que ela é importante? Porque é essa primeira forma de escrita, né, que nós temos conhecimento e que influenciou, né, todos os outros povos que habitaram ali a região da Mesopotâmia. Bom, depois, né, dos sumérios, nós temos os acádios. Né? Os acadianos, liderados ali por Sargão I, vão dominar a região e estabelecer aí o primeiro estado centralizado. Tá? Ou seja, né, vai construir o primeiro reino. O que é um reino? Nós falamos de cidade-estado, né? Agora, o que é um reino? Um reino é um conjunto de cidades-estados. Então, o rei Sargão, ele vai dominar todas aquelas cidades-estados ali, né, que foram construídas pelos sumérios, e vai governar todas elas. Tá? Então, essas cidades-estados, né, por mais que elas tenham ali a certa independência, elas, né, vão estar submetidas ao governo de Sargão I. Então, né, nós temos o primeiro reino, que é a junção ali de várias cidades-estados. Tá? Os acadianos, né, que dominam os sumérios, vão absorver a sua cultura. Aquilo que eu falei, né, como, por exemplo, a sua escrita. Bom, nós vamos ter aí, depois dos acadianos, os babilônicos, né, formando aí o primeiro império, né, que nós temos aí conhecimento, né, o primeiro império, pelo menos ali da Mesopotâmia. O que é um império? Então, olha só, cidade-estado, reinos, agora império. Um império é quando um reino vai conquistar outros reinos. Tá? Então, ele vai ter uma expansão territorial muito grande, vai conquistar povos com culturas diferentes, né, daquelas que eles tinham. E o principal, né, representante desse primeiro império babilônico aqui vai ser o rei Hammurabi, tá? Que vocês ainda vão escutar falar muito dele, se já não escutaram, tá? Hammurabi foi o que criou um código de leis, né, o primeiro código de leis, ou o mais famoso, pelo menos, que nós temos conhecimento,
chamado de Código de Hammurabi, que tem uma lei, né, que baseia todo esse código, que é a lei de Talião, né, ou o princípio de Talião, que é olho por olho e dente por dente. Vocês já escutaram essa expressão? Acredito que sim. O que significa, né, esse princípio, olho por olho e dente por dente? Que se você praticar um crime, né, praticar algum delito, você vai ter uma punição equivalente àquele delito que você cometeu. Por exemplo, se você roubou um boi de uma pessoa, então uma equivalência a esse roubo de boi é você pagar, né, um valor superior àquele boi, né, para quem você roubou. Se você matou alguém, então uma equivalência, né, para esse crime, né, de assassinato é você ter uma punição, né, de morte também, né? Bom, a princípio parece ser um código de leis bem justo, né? Se você comete um crime de determinada forma, que você pague daquela forma. Só que, na verdade, ele era bem injusto, porque a sociedade não era igual. Então, essas leis, elas eram aplicadas de forma diferente para cada pessoa numa posição social diferente da sociedade. Então, ele era muito injusto. Vou ler aqui para vocês duas leis para que vocês compreendam essa injustiça. Olha, na Lei 230 do Código de Hammurabi, se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Ou seja, quando se fala de escravo, está falando que se você der outro escravo, tá ok, né? Se você matou um escravo, se você der outro escravo, tá pago ali a sua pena. Agora, se você matou o filho de uma pessoa livre, né? Aí você vai tirar, né? Eles vão tirar a vida do seu filho ali também. Mas tá vendo como que é injusto? Porque o escravo, ele é tido ali, né, como um objeto, né, uma troca ali, que pode ser substituída, o filho não. Então eles estão tirando ali meio que a humanidade do escravo. Então, e isso era correspondido, né, em diversas outras situações também. Tá? Então era um código injusto, pois não era aplicado igualmente a todos os membros da sociedade. Tá? E ele foi invadido ali, né, pelos caldeus. Aqui, né, a representação do Código de Hammurabi, né, tinha, se eu não me engano, 280, né, leis, e essas leis eram variadas, né, estavam relacionadas a casamento, a comércio, a crimes, né, tanto de roubo quanto de assassinato, a construções. Então, era um código, assim, para a época, muito complexo, tá? Muito completo. E ele ficava no centro ali da cidade para que todo mundo tivesse conhecimento a essas leis, tá? Então, o próximo povo, eu tinha falado dos caldeus, não, os caldeus é o segundo império, né, babilônico, que vai dominar o primeiro império babilônico vai ser os assírios, tá? Então, os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Então, olha só, isso é um império. Eles saíram, né, da região ali da Mesopotâmia e foram conquistando outros povos, até mesmo lá no Egito, né, que tinha uma cultura diferente. Então formou-se um grande império, né? Mas isso já tinha inaugurado ali com os babilônicos. Eram considerados grandes guerreiros, né, guerreiros, né, bem poderosos, que dominavam pelo terror, né? Então eles, quando chegavam numa cidade, né, num povo ali, eles matavam, destruíam, causavam pânico, né, para que as pessoas tivessem medo de se rebelar, né, contra eles. Tá? Desenvolveram tecnologias aí, né, para
dominação muito eficientes, como as catapultas, que eram aqueles carros de madeiras que lançavam grandes pedras, né, para destruir muralhas, né, para derrubar vários homens ali nas fileiras do exército, e os arietes. Né? Os arietes é aqueles troncos que os soldados carregavam para derrubar portões, né? Grandes portas, né? Na entrada ali das cidades. Então aí os caldeus, né, vêm aí para construir o segundo Império Babilônico, tá? Isso, né, a gente vai vendo que vai se passando, né, longos anos aí, né? Os sumérios começaram a fixar lá em 8.500 mais ou menos, né, antes de Cristo, e os caldeus no segundo Império Babilônico já está aqui, né, no século I antes de Cristo, no ano aqui de 605, 563 antes de Cristo. Tá? Então, muito tempo vai se passando entre um povo e outro. Então, com a destruição dos assírios, os caldeus se aproveitaram para dominar a Mesopotâmia. E a capital, né, foi novamente a Babilônia, né, a mesma lá, a capital do Hammurabi. Por isso que a gente chama do Segundo Império Babilônico. Tá? O importante rei babilônico, né, barra caldeu aí, foi Nabucodonosor. Talvez vocês já tenham escutado esse nome. Tá? Nabucodonosor foi o rei babilônico que escravizou os hebreus no chamado cativeiro da Babilônia, descrito lá na Bíblia. Tá? E ele que mandou construir, né, um dos maiores zigurates, né, que nós temos conhecimento, que é aquele que eu falei, né, que na Bíblia foi chamado de Torre de Babel. Tá? Então, teve umas novelas aí da Record, há uns tempo atrás, que narrava, né, a história ali dos hebreus, né, da Terra Prometida, enfim, e tem uma passagem ali que mostra o Nabucodonosor. Tá? E ele ficou muito famoso devido a tanto, né, esse episódio que é descrito aí na Bíblia, né, como o cativeiro da Babilônia, quanto pelas construções que ele fez durante o seu governo, tá? Do seu reinado, que são os Jardins Suspensos da Babilônia. Uma das obras mais belas, né, da antiguidade, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Era tão belo assim que quando você olhava à distância parecia que as árvores estavam flutuando, né? A cidade, né, ela tinha nas suas escadarias ali, né, várias plantas, árvores, né? Diziam, né, segundo os relatos, que era uma coisa muito bela. E o zigurate, né, esse que se assemelhava, né, a uma torre. A cada andar ia diminuindo, né, o seu tamanho. Eu vou mostrar uma imagem aqui de um zigurate para vocês. E ainda escravizou o povo hebreu no período conhecido como cativeiro da Babilônia. Aí a imagem de uma representação dos jardins suspensos, né? Então, tinha árvores, plantas ali, flores, para tudo quanto é lado. E aqui atrás nós temos, né, a imagem aqui de um zigurate. Olha como que vai diminuindo a cada andar, né? Esse zigurate aqui ficou conhecido como Torre de Babel, lá na Bíblia. Bom, e né, todos esses povos aí, eles deixaram um legado muito grande, né, para a ciência, para a matemática, né, que cada povo que veio, né, seguinte, foi aprimorando, né, foi utilizando como base e criando novas coisas. Na matemática, eles, né, então dividiram o círculo em 360 graus, né, utilizavam a equação de segundo grau, tá? Então, algo que a gente utiliza aí até hoje, né, com algumas modificações. Então, um círculo tem 360 graus. Foram os pais da astrologia e serviram de base para a astronomia. Então, eles tinham, né, estudos dos astros, né, dos astros celestes, das estrelas ali, para interpretar tanto sinais divinos quanto montar o seu calendário. Então, eles dividiam os dias ali da semana em 7 dias, tá? Cada um desses dias com o nome de um deus.
foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos. Tá? Esse sistema é o sistema sexagenário, sexagesimal, tá? Que é baseado aí, né, nos múltiplos de 6. E, né, uma das formas que eles utilizavam para contar, né, o sistema numérico dos mesopotâmicos, né, de todos os povos ali no geral, era este daqui da imagem, tá? Que com apenas as duas mãos, né, eles conseguiam contar até 60. De que forma? Eles utilizavam o dedão da mão direita ou da mão esquerda, tanto faz, tá? Como um contador, e a cada falange dos nossos dedos representava uma unidade, tá? E quando completava-se, né, as unidades aqui dos 4 dedos, levantava-se um dedo da outra mão que correspondia, né, ao 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12? Levanta um dedo da outra mão. Aí vai repetir. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, 12, 12, 24. E assim, né, até completar os 5 dedos, né, da outra mão, que 5 vezes 12, 60. Então, eles, né, com apenas duas mãos, eles conseguiram registrar aí até 60. Então, fazer contas, né, mais complexas aí. Então, basicamente, é isso os principais pontos dessa civilização. A gente vai fazer algumas atividades para reforçar e fixar, né, ainda mais esse conteúdo, mas é um povo que a gente tem que ter uma atenção bem especial, né, por estar enraizado nas nossas origens, nas origens da humanidade, tá? Para a gente compreender, né, o desenvolvimento, né, do processo humano. Então, eu desejo a vocês bons estudos. Se tiverem alguma dúvida, né, vocês mandam lá no e-mail que eu tento explicar aí para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus.